Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 4º ano do Colégio Emaús. Turma, nesta aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, né? Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre as mudanças no relevo. Quem provoca essas mudanças no relevo, né? Como essas mudanças elas acontecem. Antes disso, eu vou expor aqui o trabalho do Kelvin. Parabéns, Kelvin, pelo trabalho, né? Ele representou o relevo da região onde ele mora e ele mandou a foto para a escola. Turma, eu espero os trabalhos de vocês, tá bem? Enviem para a escola as fotos para eu expor nas videoaulas, né? Parabéns, Kelvin, muito bem feito, viu? Parabéns para você. Agora nós vamos fazer a correção, primeiro, dos exercícios do livro de Geografia, das páginas 117 até a 119. No número 1 está falando o seguinte: ao observar o relevo de sua cidade, você pode afirmar que ele sempre teve as mesmas formas? Por quê? Não, né, gente? O relevo, ele nem sempre teve essa mesma forma que ele possui. Lembra que nós vimos que o relevo ele é dinâmico, né? Ele está em constante alteração, transformação. Essa transformação ela ocorre tanto pela ação humana, né, pela interferência do ser humano no relevo, quanto por fatores naturais, por agentes naturais. Então, não, o relevo nem sempre teve as mesmas formas, pois é sujeito a modificações provocadas pela ação combinada de vários elementos, como as condições climáticas, por exemplo. Número 2. Dê exemplos de fatores internos e externos que atuam na formação do relevo. Fatores internos: erupções vulcânicas, terremotos. Fatores externos: intemperismo e erosão, que são provocados pela água, né, da chuva, dos rios, pelas geleiras, pela água dos mares, né, ou pela variação da temperatura, né, quente, frio, quente, frio. Número 3. Qual a diferença entre o intemperismo e a erosão? O intemperismo, ele fragmenta a rocha, ele dissolve a rocha, né? Ele altera as características da rocha. Na erosão, vai haver o desgaste, né? O material que foi intemperizado, ele vai ser desgastado. Por quem? Pelo vento, pela água da chuva, pela água dos rios, e vai ser transportado. Número 4. Como ocorre e que consequência pode ter o assoreamento de um rio? O assoreamento ocorre, gente, devido à deposição de sedimentos no fundo dos rios. Pode causar a diminuição no volume de água do rio. E por que isso é ruim? Vai faltar água, né, pessoal? A quantidade de água vai ser reduzida. Como que isso acontece? O solo ele é erodido. Esse material que é erodido, ele é transportado e geralmente esse material ele se deposita nas camadas mais baixas, né? E quando as margens deste rio ela está desprotegida, ela está sem vegetação, né? Sem a mata ciliar, esse rio ele vai ficar mais suscetível a esses processos erosivos, vai ficar mais suscetível a ser assoreado. Esse assoreamento ele pode acontecer também em função do pisoteio de animais. O pisoteio de animais nas margens dos rios, né, que desce para beber água, acaba erodindo esse solo também. Número 5. A ação do homem sobre o relevo ocorre por conta das alterações que as atividades econômicas, a mineração, a construção civil, a agricultura, a indústria, provocam nas paisagens. Como consequência dessas atividades, surgem novas paisagens, por exemplo, aterros, túneis, rios canalizados, né, nas grandes cidades, a maioria dos rios eles estão canalizados, terrenos aplanados. Leia os 2 casos a seguir.
Os dois casos está falando aterro, né? Aterro, gente, é quando a camada de terra vai se sobrepondo sobre resíduos, tá? Aterro do Flamengo. O aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, teve sua construção iniciada no começo do século XX, com a deposição dos restos do Morro do Castelo, demolido para dar lugar a uma área urbanizada em 1921. Então, vejam, o ser humano está interferindo no relevo, né, nas formas de relevo para adequá-lo. Vejam, houve a demolição de um morro, toda a terra deste morro foi retirada e foi levada para o aterro do Flamengo. Ao longo de várias décadas, as águas da Baía da Guanabara foram sendo aterradas, com os entulhos de outros morros demolidos, a exemplo do Morro de Santo Antônio. A forma final do aterro vem da década de 1970, com projetos paisagísticos de Burle Marx, ao ser inaugurado o Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, um dos maiores parques urbanos do mundo e uma das áreas de lazer mais importantes do Rio de Janeiro. Este aqui é o Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, que foi construído sobre o aterro do Flamengo. Então, o aterro do Flamengo deu lugar a essa paisagem. Então, neste texto está mostrando para a gente a interferência do ser humano no meio, né, no espaço, adequando este espaço, adequando o relevo às suas necessidades. A outra notícia é essa. Avanço do mar engole praia cartão postal de... Avanço do mar engole praia cartão postal de Natal. Foi um texto escrito pelo Felipe Luchetti, né, em 19 de setembro de 2012. O avanço do mar na orla de Ponta Negra, um dos principais cartões postais de Natal em Rio Grande do Norte, derrubou nos últimos dias coqueiros e postes de eletricidade, rompeu tubulações de águas e fez com que parte do calçadão desmoronasse. A Prefeitura decretou na semana passada estado de calamidade pública para ter direito a verbas federais e estuda chamar o Exército para atuar em obras de reconstrução. O processo de erosão se acentuou neste ano e teve maior impacto no último dia 4, quando o aumento da maré provocou uma série de tombamentos, inclusive em trechos recém-reformados. Ou seja, nós vimos aí que houve a influência indireta da ação humana, né? Os danos atingem 300 metros ao longo da praia. Outros 180 metros foram prejudicados em fevereiro. A Secretaria Municipal de Turismo calcula que 1,5 milhão calcula em 1,5 milhão o custo para as reparações. A pedido do Ministério Público, a Justiça Estadual determinou à Prefeitura que isolasse um trecho da praia. Desculpa, gente. Na região onde ficam restaurantes, lojas e a maioria dos hotéis da cidade. Também nomeou 2 peritos para estudar medidas emergenciais. Nos últimos 15 dias, 3 quiosques tiveram de ser retirados, a escadaria de uma pousada foi danificada e o rompimento de um cano levou o esgoto à areia da praia. Em maio, a Folha noticiou que ao menos 120 praias do litoral brasileiro já tiveram trechos engolidos por causa do avanço do mar. O fenômeno pode ser provocado pelo aumento do nível do mar e da intensidade das ondas, a força das ondas, pelo afundamento da crosta terrestre e ainda pela construção de barragens em rios. Está perguntando o seguinte, letra A. Quais as principais diferenças que você observou entre os 2 casos apresentados? No primeiro caso, ocorreu uma ação direta do ser humano, né, que foi removendo partes de morros e aterrando em outros locais, com o desmonte dos morros e a construção do aterro. No segundo caso, da praia que foi engolida pela maré, houve uma atuação indireta do ser humano, ou seja, houve consequências de um processo.
os fenômenos naturais, a erosão por esses fenômenos, gente, pela água, pelo vento, são processos naturais e que podem ser intensificados com a ação humana. B. Na cidade onde você mora, já aconteceu algo semelhante ao que foi relatado nos dois textos? Se aconteceu, conte como foi. Bom, nós moramos no estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais não tem litoral, mas nós moramos em cidades, em centros urbanos. E nos centros urbanos, com toda certeza, já houve a alteração do relevo pelo ser humano. Pode ter acontecido algo semelhante ao primeiro caso, pois as cidades, os grandes centros urbanos, estão sofrendo constantemente a interferência do ser humano para adequar o espaço às suas necessidades. Construções são realizadas, áreas são desmatadas, terrenos são nivelados com terras de outros locais, para permitir os diversos tipos de construções. Letra C. Escreva um ponto positivo e um ponto negativo das alterações no relevo descritas nos textos. Ponto positivo. O aterro transformou-se em parque e área de lazer. Ponto negativo. A construção de barragens em rios pode ter causado ações erosivas, ameaçando ou destruindo as construções na praia de Ponta Negra. Agora nós vamos corrigir as atividades complementares. Número 1. O que são as placas tectônicas? São imensos blocos rochosos que compõem a crosta terrestre. Lembra que nós vimos que a crosta terrestre ela não é toda lisinha, ela é fragmentada. E essa fragmentação chama-se placas tectônicas. São esses grandes blocos rochosos. 2. De que maneira a erupção vulcânica pode causar transformações no relevo? Quando o magma, que é expelido para a superfície, resfria, o magma, quando ele é expelido para fora do vulcão, ele se chama lava, tá bem? E ele modela o relevo terrestre. Geralmente, nessas regiões, gente, onde há erupções vulcânicas, o solo ele é extremamente fértil. No caso de ilhas vulcânicas, a erupção ocorre no fundo oceânico. A sobreposição da camada de lava, que vai se resfriando, atinge a superfície do mar, dando origem às ilhas. Número 3. Quais fatores provocam a erosão? A chuva, o vento, os rios, as geleiras, a água do mar e a ação do ser humano também. 4. O que é a mata ciliar e qual a sua importância? Quando falar em mata ciliar, lembrem-se dos cílios dos seus olhos. Eles servem para proteger os nossos olhos contra objetos estranhos. A mata ciliar também, ela é uma vegetação que está localizada próximo aos cursos de água, próximos aos rios, e ela é importante para proteger os rios. Contra processos erosivos, pisoteio de animais, Número 5. De que maneira o ser humano age sobre o relevo? Ao realizar construções de casas, prédios, indústrias, rodovias, túneis, viadutos e ao realizar plantações, ao desenvolver a agricultura, nem sempre, pessoal, essas interferências que o ser humano realiza sobre o relevo são benéficas. Dependendo de onde essas interferências elas ocorrem, pode acelerar processos erosivos, e pode impactar a vida do ser humano. Como nós vimos, na aula anterior, quando as construções são realizadas em locais que são chamados de áreas de risco, em encostas de morro, em morros também, isso impulsiona, esses processos erosivos e pode acabar impactando a vida das pessoas. Número 6. Como o intemperismo atua no relevo? O intemperismo ele fragmenta, ele decompõe a rocha por meio da ação da água
e da temperatura também. Número 7. O que é a erosão pluvial? Como ela ocorre? É a erosão causada pela água da chuva. Ela ocorre quando a água da chuva faz o transporte de material do solo, né? Ela degrada, ela desagrega, né? Ela retira o material e faz o transporte deste material. O processo é intensificado quando o solo não possui cobertura vegetal. Vocês já observaram que quando chove, a chuva é muito forte, forma enchentes, formam enxurradas? Então, essas enxurradas, elas saem carregando material. Essa enxurrada, dependendo da força dela, né, ela vai desagregar material do solo também e vai transportar esse material. Número 8. Como ocorre a erosão glacial? A erosão glacial ocorre quando as geleiras se movimentam e desagregam e transportam material, transportam sedimentos, né? Transportam partículas. 9. Explique a erosão fluvial. Erosão fluvial é aquela ocasionada pela água dos rios, né? O rio ele vai esculpindo o seu leito, né? Desde a nascente até a sua foz. Ele vai criando os meandros, né? Vai esculpindo as suas margens também. Ao desgaste, né? O material ele é desgastado e transportado. Bom, finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.